Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar aqui uma nova sequência de aulas sobre conservação de momento linear, tá? Antes da gente entrar nesse tópico de conservação de momento, primeiro vamos discutir um pouco sobre a descrição de um sistema de partículas, a descrição de um corpo rígido. Depois a gente vai definir o que é esse tal de momento, o que que ele significa, e depois a gente vai estudar essa conservação de momento, tá bom? Então, antes de a gente começar a entrar nesse tópico de momento, vamos fazer um preâmbulo rapidamente sobre isso, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então essa vai ser a nossa primeira aula. Então vamos continuar aqui. Então olha só, esse é o capítulo 5 do nosso livro texto, conservação de momento, tá? Que na verdade é conservação de momento linear. Como eu avisei vocês lá no começo do nosso curso, esse é um curso que ele é muito resumido, né? Então tem muita coisa e a gente tem pouco tempo para poder explorar muitas desses conhecimentos novos de física que vocês acabam aprendendo, tá bom? Bom, então ao longo desse curso aqui sobre conservação de momento, eu quero discutir com vocês algumas coisas antes. A primeira delas vai ser a descrição do que a gente chama de centro de massa, o centro de massa de uma distribuição de massa, né, ou de uma distribuição de partículas. Eu até já vou escrever aqui como a gente vai representar isso, como posição de um centro de massa. Depois a gente vai definir o que, que é esse tal de momento linear. Tá? Momento linear, que está até aqui, ó, já é um vetor, né? É um P. É um P, geralmente a maioria dos livros usa P. Tem livro que usa Q, tá? Mas, enfim, eu vou usar P aqui. Ou também chamado de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Ou ainda, também chamado de momento. Momento de uma certa partícula, tá? Bom, depois disso vamos discutir essa conservação. O que, que ela significa? Conservação do momento linear, conservação de P. Né? Depois vamos ver ainda o impulso, o que, que o impulso significa. E uma última coisa que a gente vai acabar explorando aqui é as colisões. Tá? E as diversas formas de colisões. Como eu disse, esse é um curso bastante resumido, então eu não vou ter como abordar em detalhes cada uma dessas coisas, mas dá para ter uma visão geral do que tudo isso significa, tá? Então eu quero simplificar ao máximo essas explicações para vocês, mas que ainda faça algum sentido físico, tá bom? Bom, então vamos começar aqui, né? Falando sobre esse bendito centro de massa. O centro de massa de uma distribuição. Essa é uma ferramenta que acaba sendo a distribuição de partículas ou de massa, tá? Estou aqui de partículas ou de massa. Então, essa é uma ferramenta muito importante quando a gente vai descrever, por exemplo, o movimento de um certo conjunto de partículas ou o movimento de um corpo rígido, tá? Então, essa descrição serve para a gente fazer uma análise mais detalhada do movimento de um conjunto de partículas. O que é esse conjunto de partículas? Olha, eu posso ter um sistema físico onde eu tenho uma certa partícula de massa aqui m1, né, que tem uma certa velocidade nessa direção, por exemplo, velocidade v1. Né? Pode ter uma aceleração apontando para uma outra direção, né, dependendo da força que atua sobre ele, uma aceleração a1. E, é claro, essa partícula tem uma certa posição com relação a algum referencial. Vou colocar aqui como origem, tá? Que vai ser a posição R1.
essa é uma partícula. Eu posso ter outras partículas que estão em outras posições, que eu vou chamar de R2, por exemplo, uma outra partícula aqui, com uma massa m2, com uma outra velocidade, uma velocidade v2, e talvez até com uma outra aceleração, a2. Enfim, eu posso ter N partículas. Vou até desenhar aqui uma enésima partícula, uma outra posição aqui, a partir da origem. Essa origem aqui pode ser a minha origem de coordenadas x, y e z. Acho que aqui é a direção x, por exemplo, aqui é a direção j, aqui é a direção k. Tá? Então aqui eu vou chamar de chapéu. Então aqui numa posição Rn, da enésima partícula, posso ter quantas partículas fizerem parte desse conjunto, com uma velocidade para cá, por exemplo, com uma velocidade Vn. Pode ter também, ou não, uma outra aceleração aqui, An. Então veja que se eu tiver um número grande de partículas, o que acontece que é descrever a equação de movimento. O que é a equação de movimento? É o R. O R, a posição de cada partícula em função do tempo, ou a velocidade de cada partícula em função do tempo. Ou pior ainda, ter que descrever a aceleração de cada partícula em função do tempo. Tá? Imagina, por exemplo, que se eu tiver um gás, né, um gás ele é composto de muitas moléculas, de muitas bolinhas, de muitas massas, né? Às vezes massas diferentes, moléculas diferentes. Muitas, eu digo muitas mesmo, né? São trilhões e trilhões de moléculas. O que quer dizer que se eu for discutir a equação de movimento, ou a posição, ou a velocidade de cada uma dessas partículas, é um número muito grande de informação que eu tenho que guardar. Tá? Na realidade, se eu for analisar a dinâmica de um conjunto de partículas de um gás, né? Aqui, que tem aqui na nossa frente, né? Esse pedacinho de gás aqui, que tem 1 milímetro cúbico de oxigênio, nitrogênio, hélio, né, gases nobres. Se eu for descrever a posição, a velocidade, a aceleração e essas informações de cada uma dessas partículas num determinado tempo, para vocês terem uma ideia, eu não conseguiria guardar essas informações no meu computador. O meu disco rígido ele não aguentaria esse número tão grande de informações. Informações de x, y e z mesmo, né? Por quê? Porque o número de partículas que eu tenho aqui é muito grande. Tá? É da ordem do número de Avogadro, que é 10 a 23. Certo? São trilhões de partículas que estão se movimentando. Então, o que é interessante é discutir qual que é a dinâmica, qual que é a cinemática, não de cada uma das partículas, mas do conjunto todo de partículas. Tá? E eu posso fazer isso por quê? Porque eu posso associar, então, a esse conjunto todo de partículas uma posição especial, né, uma posição, vamos dizer, que eu estou desenhando aleatoriamente, tá? Uma posição aqui, que é o R, que a gente vai chamar de centro de massa dessa distribuição de partículas, né? Que tem uma massa emona, né? Tem uma velocidade aqui v do centro de massa, uma velocidade associada a centro de massa, pode ter uma aceleração também, uma aceleração do centro de massa. O que é, então, essa posição? O que é esse R do centro de massa aqui? Essa daqui vai ser a posição do centro de massa da distribuição. E o seu significado é o seguinte, olha, ao analisar a dinâmica ou a cinemática desse ponto, desse centro de massa, é a mesma coisa que se eu pegasse, então, e estudasse a dinâmica de uma única massa, que é a soma de toda a massa dessa distribuição, nesse único ponto.
Tá? Então, se eu tenho um corpo rígido, que é uma distribuição de massa, né, grande, ao invés de analisar o que acontece com cada um dos pontos desse corpo, qualquer um dos pontos da distribuição de massa, eu só estudo o que acontece nesse pedaço. Tá? Então, esse corpo ele vai acabar se movimentando de uma maneira que, se eu estudar o seu centro de massa, é como se eu fizesse uma média do estudo, né, de todas essas partículas em movimento. Tá? Bom, e associado então a essa posição do centro de massa, eu posso associar outras coisas, como a velocidade do centro de massa, como que esse centro de massa, ou essa posição, ela varia com o tempo, né? Então aqui está a velocidade do centro de massa, e eu posso também associar aqui uma aceleração também ao centro de massa. Tá? Vejam que essas coisas aqui, você pode até, vocês já sabem, né? Que a aceleração é o quê? Ela é derivada temporal da velocidade, né? E a própria velocidade é o quê? É a derivada temporal da posição, né? Ou ainda que a aceleração é a derivada segunda, né? A derivada segunda do centro de massa. Tá. Legal. Então, essa é com relação a um sistema de partículas. Então, eu posso ter aqui partículas em que cada uma dessas partículas tem uma velocidade diferente, cada uma se movimenta para uma direção, com uma velocidade, né? E eu posso descrever, então, a posição do centro de massa, que descreveria uma média do movimento de todas essas partículas. Então, apesar de eu ter um certo número de partículas indo para uma direção e um outro número de partículas indo para outra direção, dependendo da distribuição das massas dessas partículas, é como se eu tivesse uma única partícula com a massa toda indo, né, para uma única direção. Tá? Calma que a gente vai analisar com cuidado cada uma dessas coisas. Uma outra coisa associada ao centro de massa, né, que aqui eu associei a esse centro de massa a um conjunto de partículas, tá aqui, né? Mas eu posso associar esse centro de massa também a um conjunto de partículas que tem distâncias fixas entre elas. Isso a gente chama de um corpo rígido, né? Um corpo rígido. Um corpo rígido ele é formado por uma grande quantidade de partículas que juntas formam um corpo, né, coeso. Né? Um modelo desse corpo rígido é como se eu tivesse, por exemplo, aqui uma massa M1 e aqui uma massa M2, né? São massas diferentes, mas eles estão ligados aqui por uma haste, ligado por uma haste rígida, ligado por haste rígida ideal. Uma haste rígida ideal é uma haste que não comprime, né? Ela não quebra, não dá para ser esticada e também não tem massa. Então, ligado por uma haste rígida ideal. Tá? E também aqui eu posso ter velocidades, então eu tenho a velocidade aqui do corpo V1, tenho a velocidade do corpo V2, né? E esses dois corpos eles acabam se movimentando, tem uma certa velocidade, só que eles estão ligados, né? Estão conectados um no outro. Então eu poderia estudar o movimento de cada uma dessas partículas, levando em consideração essa ligação entre os dois, né? Esse vínculo, a gente chama isso de vínculo. Ou eu posso associar o estudo desse movimento a um ponto específico, que é o famoso centro de massa. Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui uma massa M1 que é maior que a massa M2, eu vou acabar tendo um centro de massa que está aqui mais próximo, né, mais próximo de M1. Então, se eu estudar as informações desse ponto aqui, que é o ponto do centro de massa, eu posso acabar estudando de forma mais simples o movimento cinemático desse corpo rígido. Né? Então, posso aqui estudar o movimento do corpo rígido se eu olhar apenas para o seu centro de massa.
Tá? Então eu tenho aqui uma figurinha para mostrar, inclusive, um exemplo disso. Aqui. Então eu tenho aqui uma figurinha, essa figurinha aqui é uma figurinha que está no livro como exemplo, né, para vocês poderem dar uma olhada aí. Olha o que eu tenho uma chave, né, uma chave inglesa, essas de mecânico mesmo. Eu pego essa chave e acabo jogando ela para cima. O que acontece é que essa chave é um corpo rígido. As partículas, a distância entre as partículas dentro dessa chave são todas fixas, uma com relação às outras, que é o que está acontecendo aqui, né? E eu tenho essa distribuição de massa, porque a parte da frente da chave ela tem mais massa que a parte de trás da chave, por exemplo. Então existe um ponto que a gente chama de centro de massa dessa chave, que é o ponto em que é a média do movimento de todas essas partículas. Você pode notar, por exemplo, né, que quando eu jogo essa chave aqui para cima, essa chave aqui, inclusive, ela está rodando, tá vendo? Ela roda. Então, se eu seguir o ponto A, que é o que esse exemplo está fazendo, né? Ele está seguindo esse ponto aqui, ó, que é o ponto A. Então, se eu seguir a trajetória desse ponto A, essa chave está rodando, tá vendo? Ó? Ela está rodando, roda, depois ela roda de novo, vem para cá, roda, tá? Tá? Mas o centro de massa ele faz um caminho bem definido, que é esse caminho aqui. Inclusive vocês já estudaram, que é o caminho de um lançamento vertical. Um lançamento vertical. Uma pergunta que a gente pode fazer é por que o caminho do centro de massa segue o caminho de um lançamento vertical normal, tá? Bom, mas essa é a análise da dinâmica, tá? Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Primeiro eu tenho que definir para vocês como é que a gente vai calcular esse centro de massa. Então a ideia do centro de massa é essa, né? É facilitar a nossa vida de diversas maneiras, né? Reduzindo o número de partículas que eu tenho para um único ponto. Isso faz com que eu possa fazer uma análise, primeiro analítica, né? Eu posso fazer num papel essa análise. Não preciso levar em conta uma grande quantidade de informação se eu tiver mais partículas envolvidas nesse meu sistema. Tá? Bom, então a pergunta que fica aqui agora para a gente poder responder é como é que eu calculo o centro de massa? Aqui, como calcular o centro de massa? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai calcular, como é que a gente vai definir o centro de massa, tá? Eu só não vou provar para vocês não vou provar fisicamente porque que tudo isso está certo, certo? Porque provar que tudo isso está certo, isso ia demorar mais tempo e não está no escopo do nosso curso. Mas calcular e descobrir qual que é o centro de massa de um objeto é algo que nós, né, mesmo que subconscientemente, a gente já sabe fazer. Né? Se eu pego, por exemplo, uma régua, pego uma régua aqui. Essa nossa régua, todo mundo tem uma régua em casa, né? Ela tem uma distribuição de massa nesse objeto. É um corpo rígido, porque as partículas elas estão fixas uma com relação à outra, né? Então ela é um corpo rígido. E se eu perguntar para vocês qual que é o centro de massa dessa régua, garanto para vocês que vocês vão falar, o centro de massa dessa régua é o centro. Olha, essa régua tem 30 centímetros. Então, o centro de massa é aqui, ó, é mais ou menos no 15. E como é que vocês vão descobrir se é isso mesmo? Ah, não é fácil, você pesa a régua. O que é pesar a régua? Você bota aqui tua mão no centro de massa, essa régua vai ficar parada. Aqui, ó, tá vendo? Então a régua vai ficar parada aonde? No centro de massa. Né? Eu estou segurando a régua pelo centro de massa da régua. E essa régua está em repouso. Se eu não segurar a régua pelo centro de massa, ó, eu vou segurar por outro lado, aqui, mais ou menos em 19 centímetros. Olha o que vai acontecer. A régua vai se movimentar. Ou seja, a régua vai sair do repouso, né, aqui em 15 centímetros, onde eu estou segurando pelo centro de massa. O que eu estou fazendo? A Terra, como a gente já viu nas aulas de dinâmica, está puxando a minha régua para baixo. Né? Está puxando toda a minha régua para baixo. Toda a massa em cima da minha régua está sendo puxada para baixo.
Por que essa régua não cai? Ela não cai porque eu estou segurando ela com o meu dedo. O que o meu dedo está fazendo? Meu dedo está empurrando a régua para cima, né? A régua empurra o meu dedo para baixo, ação e reação. Meu dedo está empurrando a régua para cima. Só que ele está empurrando a régua para cima com uma força que é uma força normal. E essa força normal está passando pelo centro, né, centro de gravidade, pelo centro de massa da minha régua. Se alterar a posição onde eu estou aplicando essa força, essa régua vai acabar entrar em movimento. Ela vai rodar, né? Vai rodar primeiramente, depois ela vai começar a entrar em movimento. Tá? É isso que eu quero analisar. Como é que eu calculo isso? Então, na régua é fácil, né? É na metade aqui. Mas e se essa régua, ela não é uma régua que é uniforme? Ou seja, um lado dessa régua, ela é mais pesada que o outro lado. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar aqui e vou colocar um pendrive em cima de um lado da régua. Aqui. Tá? Bom, agora, se eu for segurar no 15 centímetros, essa régua vai rodar, certo? Por quê? Porque não é mais o centro de massa aquele ponto. Na hora que eu coloquei uma massa aqui, esse corpo, que continua sendo um corpo rígido, teve o seu centro de massa alterado. Então, onde que é o centro de massa? É mais próximo da massa, né, que eu coloquei aqui, não é? Isso intuitivamente é o que a gente consegue pensar. Então, por exemplo, aqui eu consigo medir experimentalmente onde que é o novo centro de massa. Olha, não é aqui, é mais ou menos aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas está marcando aqui, ó, 19,5 centímetros. Então, de 15 centímetros, então eram 15 centímetros dos dois lados. Agora são 19 centímetros de um lado, né? A distância daqui até a ponta da régua é 19 centímetros, e a distância daqui até a ponta da régua é de 11 centímetros. Então, houve um deslocamento do centro de massa da minha régua quando eu coloquei aqui uma massa numa extremidade. Então, se eu tirar isso aqui, mudei o centro de massa, a régua vai cair. Então, a pergunta é, como é que eu calculo esse centro de massa? Notem que o centro de massa, então, ele não é simplesmente a média, né? Não é a média, não é a metade das coisas, né? Ele depende da distribuição da massa que existe com relação ao objeto, com algum referencial. Então, por exemplo, se eu for pensar aqui em um centro de massa, uma distribuição bidimensional, vou colocar aqui duas partículas no eixo X. Vamos fazer devagar, né? Duas partículas no eixo X. Então eu tenho um eixo aqui, que é o meu eixo X, algo parecido com a régua que eu desenhei para vocês. Vou colocar minha origem aqui, 0, né? E aqui é o eixo X. Então vou botar uma partícula aqui, numa posição 10 centímetros de uma partícula, vou fazer uma partícula diferente, vou fazer um quadradinho, que tem uma certa massa de 20 quilos. E eu vou colocar, né, do outro lado aqui também na mesma distância, menos 10, só que menos 10, né, porque aqui está no eixo, eu coloquei o zero aqui, ó. Eu poderia ter colocado o zero aqui, tá? Mas eu quero aproveitar e fazer com que vocês treinem também essa ideia de referencial, né? Quando eu coloco o zero num ponto do meu eixo, como é que eu vou tratar as minhas coordenadas? Então aqui eu vou colocar um outro corpo de massa, vou colocar uma massa menor, de 10 quilos. Né? E daí eu posso perguntar para vocês, beleza, qual que é o centro de massa desse sistema de partículas? Eu tenho 10 quilos de um lado, que é como se tivesse minha régua, né? Tenho 10 quilos de um lado, tenho 20 quilos do outro lado. Onde que está o centro de massa desse sistema? Então, vocês já meio que subconscientemente vão me dizer, olha, esse centro de massa está mais ou menos, está perto, está depois do zero, ó, está perto em alguma posição aqui, uma posição que eu vou chamar de X do centro de massa, mais perto da massa de 20 quilos. Não está mais perto da massa de 10 quilos. Porque subconscientemente vocês meio que pesaram, fizeram uma balança, né, com o dedo, colocaram o dedo lá, olha, se eu colocar ali...
Então vocês já sabem isso. Por isso que centro de massa também é chamado de centro de gravidade, tá? Então vamos colocar até aqui, ó, centro de massa também é conhecido como centro de gravidade. Beleza. Daí vem perguntar, como é que ô Jorge, como é que eu calculo, então, quanto que vale esse XCM? Note que essa posição é uma posição que vai depender, então, das massas, né? E vai depender também da distância relativa entre as massas, né? Como aqui eu coloquei o zero nessa posição, eu tenho uma certa distância aqui, que eu vou chamar, ó, de x1. Ó, vou chamar de x1 para essa massa M1. Eu vou chamar aqui de x2 para essa massa M2. Né? Esquece um pouquinho que é uma massa de 10 kg e de 20 kg, por exemplo. Tá? Como é que eu vou calcular essa posição x do centro de massa? Você vai fazer o seguinte, olha. É uma média, só que é uma média ponderada. Por que ponderada? Porque dependendo da massa, eu vou ter um deslocamento maior ou menor, mais próximo daquela massa, concorda? Então existe uma relação de ponderação aí. Então a posição do meu centro de massa, ele vai ser algo assim. Vai ser a massa M1 dividido pela massa total, M1 mais M2. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar uma proporção, né, de quanto a massa 1 pesa ou é com relação ao total das massas. Né? Quanto eu tenho de massa 1 com relação ao total? Né? Qual que é a porcentagem dessa... Quanto que essa massa representa da massa total? Né? Então eu estou ponderando aqui essa razão M1 sobre 1 mais M2. Isso vai me dar, então, quanto de massa M1 eu tenho na massa total. E eu vou multiplicar pela distância dessa massa até a origem, que é o x1, né? Tá ali, ó, x1. Opa, x1 não. Isso, tá aqui, ó. M1, x1. M1 sobre M1 mais M2, x1. Tá? Vou somar com o quê? Com o outro peso. Qual que é o outro? O peso, eu digo peso matemático, né? A outra razão, que é o quê? A massa M2 dividido pela massa total, M1 mais M2, tudo isso multiplicado pelo quê? Pela distância da massa 2 com relação à origem, ou à posição. Hã? Mas olha só, isso aqui dá para melhorar ainda mais, porque eu tenho aqui, né, M1 e M2 eu posso colocar em evidência, então tenho M1 mais M2 está em evidência, e aqui eu fico com M1, X1 mais M2, X2. Mas o que é M1 mais M2? M1 mais M2 é a massa total, né? É a massa das minhas duas partículas. Então eu posso melhorar ainda mais isso. Isso aqui vai ser 1 sobre a massa total, M1, vezes X1, mais M2 vezes X2. Então, no nosso exemplo aqui, nesse exemplo rápido que eu dei para vocês, vamos calcular aqui, olha, a posição do centro de massa nossa vale 20 quilos, que é M1, dividido por 10 mais 20, que dá 30, né? Vezes X1. Quanto que é X1? Ah, X1 é menos 10. Mais o quê? Menos 10 não. 10. Mais M2, que é 10 quilos, dividido pela massa total, que é 30, né? Vezes X2, que vale quanto? Agora sim, vale menos 10. Então, isso aqui vai dar 2 terços de 10, né? Menos 1 terço de 10. Isso aqui vai dar, vou colocar em evidência esse 3 aqui. Isso aqui vai dar 20 menos 10, que é igual a quanto? 1 terço. 1 terço não, 10 terços. Né? Então veja que a posição do centro de massa vale 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, como vocês já sabem, vai dar aí
mais ou menos, né? 3,33 o quê? Metros. Esqueci de colocar unidade. Vamos colocar a unidade em metros aqui. Olha só que como o nosso subconsciente, ele pode acertar, né, muitas vezes, né? Realmente, a posição do centro de massa, ele está onde? Ó, ele está a 1/3 da posição total, ó. Né? Tá 1/3 de 10, está aqui, ó. 3,333. Então, se isso fosse uma régua e eu tivesse aqui 20 quilos e aqui 10 quilos, e eu colocasse o meu dedo aqui no meio, esse negócio ia tombar, né? Eu teria que colocar o meu dedo aonde? A 3,33 ou a 1/3 dessa metade aqui, né? Aqui mais ou menos. Tá? Só que esse cálculo que a gente acabou de fazer é um cálculo para uma única dimensão. Tá? Eu tenho que fazer o cálculo disso aqui para 3 dimensões, porque as minhas partículas elas não estão distribuídas numa linha, né, numa única dimensão, elas estão distribuídas em 3 dimensões. Tá? Então vamos melhorar um pouquinho mais isso e vamos fazer o seguinte. Eu posso também aqui o exemplo que eu dei para vocês, esse exemplo anterior aqui, eu usei duas massas, né? Uma massa de 10 quilos e uma massa de 20 quilos. Eu poderia ter também um corpo que fosse um corpo inteiro, como é a minha régua, né? Então eu tenho aqui a minha origem, que é o meu sistema de coordenadas, igual eu fiz ali. X, aqui está a minha origem, é 0. E daí eu tenho aqui o meu corpo. O meu corpo é um corpo que pode ser unidimensional, bidimensional, mas é um corpo que é um corpo rígido. Então aqui, por exemplo, estou desenhando uma barra. Né? Uma barra de massa total M. Né? Aonde que é a posição do centro de massa dessa barra? Veja que nesse caso desse corpo rígido aqui, né, essa distribuição é uma distribuição uniforme. Como é o caso, por exemplo, da minha régua, né? A minha régua é uma régua feita de um mesmo material e ela é toda simétrica. Então, a distribuição de massa em torno da minha régua, ela é uniforme. Onde que é o centro de massa? Olha, por coincidência, o centro de massa é o próprio centro geométrico. Né? O que é o centro geométrico? O centro geométrico é o centro geométrico mesmo. Né? Eu pego aqui, por exemplo, em 2 dimensões, eu tenho aqui um retângulo. Então, o centro desse lado, vai dar onde? Vai dar aqui. O centro geométrico vai ser ali. Em 3 dimensões, a mesma coisa. Tá? Então, no material, num corpo rígido, cuja distribuição é uniforme de massa, né, o centro geométrico coincide com o centro de massa. Tá? E eu vou deixar isso daqui aqui só para deixar como exemplo, tá? Porque a gente vai fazer eu vou fazer um exemplo para vocês utilizando essa ideia, tá? O que eu quero agora é generalizar, né? O que acontece em 3 dimensões? Olha, em 3 dimensões acontece o seguinte. Vamos fazer em duas primeiro, vai, só para facilitar a vida de vocês. Então, se eu tenho 2 dimensões, em 2 dimensões, eu estou colocando aqui, eu estou desenhando o meu eixo X e o meu eixo Y. Então, tenho aqui o eixo X e o eixo Y, certo? Isso aqui são 2 dimensões. Então, imagina que em 2 dimensões eu tenho um certo corpo, uma certa partícula que tem massa m1 que está aqui, ó. Né? Bom, está aqui aonde? Ela está aqui numa certa posição que eu vou chamar de y1, né? Tá aqui. E uma posição com relação a x, que é essa aqui, ó. Que eu vou chamar de x1. Eu tenho uma outra partícula que tá, vamos botar ela aqui, que é o M2, né? Então aqui eu tenho x2 e aqui eu tenho y2.
Né? Para ficar melhor ainda, vamos já colocar aqui como que eu faço isso de forma vetorial. Olha, a posição dessa massa 1 é essa, né? Posição R1 ali. E a posição dessa massa M2, ela é essa daqui, ó. R2. Né? Bom, mas o que é R1 e R2? Bom, R1 ele vai ser x1 na direção Y, mais y1 na direção J. E o R2 vai ser x2 na direção Y, mais y2 na direção J. Vocês já aprenderam a calcular o centro de massa na direção x. Então, o que você pode pensar é o seguinte, olha, eu tenho as massas, você pode até pensar na sombra, né, da massa aqui, na direção x, e fazer o cálculo do centro de massa. E aqui a sombra na direção y. Então eu posso dividir o cálculo do centro de massa na direção x e na direção y. O que eu posso tirar daqui então? Que a posição do centro de massa em x vai ser então, né, m1 sobre a massa total vezes x1 mais m2 vezes x2, tudo isso dividido pela massa total. E a posição do centro de massa y vai ser o quê? Vai ser m1 y1 mais m2 y2 dividido pela massa total. Ou ainda que eu tenho então uma posição do centro de massa que tem uma componente x do centro de massa, que aponta na direção y, mais y do centro de massa, que aponta na direção j. Né? Ou seja, a posição na forma vetorial do meu centro de massa, ele é dado, né, por m1, r1 vetor, mais m2, r2 vetor, dividido por m1 mais m2, que é a massa total. Né? E se eu tiver mais massas? Tenho a massa, vamos colocar aqui mais massas nessa distribuição aqui, né? Uma massa mn. Então eu tenho aqui uma certa posição dessa massa mn, que eu vou chamar de Rn. E eu posso também aqui descrever então que a posição do meu centro de massa vai ser a somatória, porque olha só, isso aqui vai ser m1 R1 mais m2 R2 mais m3 R3 mais mn Rn. Tudo isso dividido por quê? Pela massa m1 mais a massa m2 mais a massa m3 mais a massa mn. Isso aqui vocês sabem que eu posso então reescrever de uma forma mais matemática, né? Um pouco mais limpa. Deixa eu só puxar isso aqui um pouco para cima. Aí. Né? Que vai ser o quê? Vai ser a somatória de MI, RI, vetor, onde I vai de 1 até N, tudo isso dividido pela somatória de MI, onde I também vai de 1 até N. Veja que em 3 dimensões é a mesma coisa, né? Só que em 3 dimensões, agora o meu corpo, as minhas partículas, elas estão distribuídas numa região que é tridimensional. Então, se eu tenho aqui, né, por exemplo, agora eu estou adicionando o eixo Z. Então, x, y e z. Então, agora eu tenho minhas partículas. Essas partículas, tem uma partícula aqui, que é M1, né, que tem a posição R1. Tem uma partícula aqui, que é o M2, e tem a posição R2. E tem uma partícula lá, né, que é o Rn, com massa Mn. É a mesma coisa, né? Só que agora as minhas posições R e tem 3 componentes. Tem a componente x, xi na direção y,
mais yi na direção j, mais a componente z, né? A componente zi na direção k. Né? E o centro de massa, então aqui é um exemplo, né? Mas, por exemplo, o centro de massa de uma partícula, vou fazer de outra cor, centro de massa dessas partículas aqui é algum ponto que vai estar por aqui, né? Dependendo das massas aí. Então, isso aqui vai ser a posição R do centro de massa. Nesse caso aqui, não sei, um ponto aqui, né? Vai ser a posição R do centro de massa. Então, vocês sabem com isso como calcular o centro de massa. Tá? Então, o centro de massa, a posição do centro de massa, em uma, duas ou três dimensões, não importa, né? Vai ser igual a somatória M1, posição MI, RI, posição onde I vai de 1 até N, tudo isso dividido pela massa total, que também é uma somatória, né? De MI, onde I vai de 1 até N. Então, essa é a nossa definição do centro de massa de um sistema discreto de partículas. Tá? Então, uma distribuição discreta de partículas. O que é uma distribuição discreta? Quer dizer que eu estou dividindo aqui, né, em partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. O que não é o caso aqui em cima já, né, que eu até desenhei, no caso de uma régua, a régua não tem uma distribuição discreta de massa. A distribuição de massa da minha régua é uma distribuição contínua, porque as partículas estão muito próximas uma das outras, né? Apesar de eu poder até entender que uma régua é composta por partículas, né? A minha descrição clássica dela, a melhor forma com que eu posso descrever ela analiticamente em física, é fazer a descrição da distribuição contínua de massa dessa minha régua, né? Então, em contraponto aqui com a distribuição discreta de partículas, eu posso reescrever essa expressão aqui para o centro de massa, né? Para quando eu tiver uma distribuição contínua de partículas da seguinte forma, olha, em vez de ter agora, né, massas M1, eu tenho elementos de massa dm. Então, por exemplo, se a minha distribuição, vou fazer isso aqui eu vou desenhar em duas dimensões para ficar mais fácil de compreender, mas depois eu generalizo isso para três dimensões. Então, em duas dimensões, eu tenho aqui, por exemplo, direção x e direção y. Aqui está a minha origem zero. Tá? A minha distribuição é essa daqui, ó. Vou fazer uma distribuição diferente. Vou fazer aqui um pedaço. Aqui. Essa é a minha distribuição bidimensional de massa. Né? Vamos dizer que essa distribuição ela é uniforme, tá? Ou seja, a densidade ρ, que é densidade, massa aqui pela área, né? Uma constante ao longo de toda essa distribuição. Eu poderia ter partes mais densas ou partes mais densas, né, que tem mais massa por unidade de volume. Bom, como é que você também pode pensar, olha, o centro de massa desse negócio bidimensional, ele é alguma coisa pela minha cabeça que vai estar mais próxima dessa parte maior aqui, não é verdade? Então, o centro de massa disso é algo que vai estar ali. Esse vai ser o centro de massa, essa é a minha distribuição. Mas como que eu calculo isso? Você calcula fazendo o que a gente já aprendeu a fazer, né? Eu tenho aqui um certo elemento de massa, dm, tá? Um elemento de massa diferencial. Ele está a uma distância aqui também, né? Que é uma distância r. Né? Uma distância r da origem. E como é que eu agora vou fazer essa conta? Bom, vamos olhar aqui para a nossa forma discreta. Ó. Na forma discreta que a gente tem, eu tenho uma somatória da massa multiplicada pela distância dele. Né?
Então, o que eu tenho ali é a distância, que é o R, e eu tenho o elemento dm, que é o elemento de massa. Só que aqui eu estou somando em cima de todas as massas. Estou pegando a massa e multiplicando pela distância dela até a origem. Aqui eu também estou fazendo isso, estou multiplicando a massa pela distância dela até a origem. Se eu quero somar toda a massa, todos os elementos de massa, agora eu tenho que integrar, né? Porque agora o meu corpo ele é contínuo, então eu tenho que fazer uma integração. Em vez de somar, eu integro. Estou integrando aqui na massa. Antes eu somava na massa, agora eu integro na massa. Integro aonde? No corpo. Eu tenho que integrar no corpo. Porque fora do corpo, fora do meu objeto, eu não tenho massa. dm é zero, então eu integro no corpo. Então isso daqui, essa integral, vai ser essa integral aqui, essa somatória, né? Dividido pelo quê? Pela somatória da massa toda, que é a somatória de dm, onde? No corpo, que vai dar a massa total, né? Então essa aqui é a nossa definição de centro de massa para um corpo contínuo. A gente pode até reescrever isso aqui. Então o centro de massa para um corpo rígido, um corpo contínuo, vai ser integral da posição dm, aonde? No corpo, dividido pela massa, que é a massa total. Né? Também, se a distribuição é homogênea, né? O centro de massa também coincide com o centro geométrico. Então, se eu calcular o centro geométrico de um objeto bidimensional, ou unidimensional, ou tridimensional, isso vai coincidir com o centro de massa, se esse meu corpo for homogêneo. Né? Ok? Então, essas são as formas de calcular o centro de massa. E é claro, eu sempre posso utilizar o quê? A geometria, né? Então, se eu pego aí, por exemplo, um cilindro, pego um cilindro. Tá aqui, é um cilindro. Você pode calcular o centro de massa dessa distribuição. Um cilindro que é um corpo rígido, uma distribuição contínua de massa. Onde que está o centro de massa desse cilindro? O centro de massa desse cilindro coincide com o centro geométrico. Então, você vai ter aqui, isso aqui é metade do cilindro, o centro está aqui, né? Tem o centro aqui da face, o centro aqui da altura. Aqui está o centro geométrico ou centro de massa desse cilindro. Se eu quiser calcular então como que é o centro de massa de uma folha de papel assim. Centro de massa também. Você pode pegar aqui, centro geométrico. Está aqui o centro de massa. Né? É isso. Mas como que eu faço para calcular o centro de massa de uma chapa metálica complexa, que é toda cortada assim, né? Onde está o centro geométrico disso? Olha, calma. Né? O centro de massa desse tipo de folha, não se preocupe. Faz o seguinte, divide esse corpo em partes, né? Calcula o centro de massa, o centro de massa desse corpo está aqui, o centro de massa desse outro corpo está aqui, o centro de massa desse outro corpo está aqui. Então agora você tem 3 corpos, onde você conhece o centro de massa de cada um. Centro de massa do corpo 1, do corpo 2, do corpo 3. Bom, agora você tem 3 corpos com 3 posições de centro de massa. Você calcula de novo agora o centro de massa do total, né? Que vai ser algo, não sei, aqui, né? Por exemplo. Certo? Para dar um exemplo para vocês, vamos fazer aqui rapidamente. É um exemplo também que está disponível no livro para vocês. Eu vou usar aqui essa figura. Essa figura, né, é um exemplo proposto no livro que diz o seguinte: olha, eu tenho uma chapa bidimensional, tenho 3 chapas bidimensionais na realidade, né, que tem aí essas dimensões, né, então são chapas mesmo, tipo folhas de papel, tá? Só que agora elas têm massa, então tem a massa M1, vamos até botar aqui, a massa M1, ela tem 2 quilos, a massa M2 ela tem 4 quilos, e a massa M3 tem 6 quilos. Né? E a pergunta é então, nesse meu sistema, onde eu tenho o corpo 1, o corpo 2 e o corpo 3, onde que está o centro de massa desse sistema? Olha, vamos ver. Né? Primeiro, o corpo 1, olha só, ele tem em dimensão em metros, ele tem lado 1 metro e o lado 2 metros. Então, se eu pegar metade aqui, e metade aqui, né,
eu sei que o centro geométrico dele vai estar no meio de tudo, vai estar aqui. Né? Vamos usar um pouco de simetria para poder resolver isso. Então, esse é o ponto onde está a massa do corpo 1, M1. Então, eu reduzo toda a geometria em duas dimensões da chapa M1 para um ponto onde está toda a massa dela, M1. Esse vai ser o centro de massa daquele corpo. Né? Para o corpo 2 também, ó, ele tem 1 por 2, então o centro de massa está aqui, ó, bem no meio. Né? E para o 3, o centro de massa também, ó, tem 2 por 1, o centro de massa está aqui, ó, bem no meio. Vamos colocar essas informações aqui, ó. Eu vou fazer até de forma mais geométrica, para poder, mais analítica, para poder comparar. Ó, a posição R1, o que é a posição R1? É esse vetor aqui, ó. Né? Esse R1, ele tem menos 1, ó lá, menos 1 na direção I, né, ó, é essa componente aqui, menos 1 na direção I. E tem valor mais 1,5 na direção J, que é esse vetor aqui. Daí eu tenho agora a posição do 2. Posição 2 é o quê? É 0 na direção I, né? Menos 0,5 na direção J. E a última posição é do corpo 3, que vale quanto? Olha, R3, vou botar aqui, ó. R3 vale 1,5 na direção I, com mais 1 na direção J para cima, né? Ó, tá aqui para cima, vale 1, e para cá vale 1,5. Tá. Bom, então qual que é a posição do centro de massa? Vamos calcular. A posição do centro de massa vale M1 vezes R1 mais M2 vezes... Opa, M2 vezes o R2 mais M3 vezes o R3. Tudo isso dividido pela massa total em mão. Né? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar M1, que é 2, vezes R1, que é esse cara aqui, ó, vai dar menos 2I com mais 3J. Né? Mais M2, que é 4, vezes o R2, que é esse cara aqui, vai dar menos 2J. Mais M3, que é 6, vezes o R3 aqui. Então, vai dar mais 6, 9I, com mais 6J. Tudo isso dividido pela massa total, que é quanto? 2 mais 4 mais 6, que dá 12. Então, a posição R do centro de massa vai ser quanto? Vai ser menos 2I com mais 9I. Menos 2I com mais 9I vai dar mais 7I. Né? 3J com menos 2J vai dar mais 1J. Com mais 6J vai dar 7J. Então, mais 7J. Tudo isso dividido por 12. Né? Então, isso aqui vai dar 7 dividido por 12, mais ou menos, isso aqui vai dar 0,58. Então, vai dar mais ou menos, vou deixar assim mesmo, 7 sobre 12 na direção I, com mais 7 sobre 12 na direção J. Se eu não errei nada. Confiram, ver se eu não errei nada aqui nas contas, tá? Eu tenho uma dislexia leve, que eu posso estar errando aqui. Mas veja então que eu tenho 7i e 7 sobre 12i, 7 sobre 12 na direção J, que vai dar mais ou menos 0,6. Então, se eu for desenhar aqui no meu gráfico, 0,6 está mais ou menos aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui. Aqui, ó. Então, aqui é o ponto do meu centro de massa. Então, essas três partículas, né, pensando que o M1 tem 2 kg, M2 tem 4, esse aqui tem 6, faz até sentido, né? Tá mais ou menos por aqui o centro de massa desse sistema de partículas. Certo, pessoal? Então, eu acho que tá bom por hoje, tá? A gente viu aí como encontrar o centro de massa de um sistema de partículas. O que eu quero só mostrar para vocês rapidamente é que todo esse material que eu estou preparando para vocês está disponível
na minha página da internet. Então, se você colocar no Google Átomo Brasil, tudo junto, coloca Átomo Brasil todo junto, tá? E tem essa primeira escolha aqui, ó, Átomo Brasil é o meu site, você entra ali, certo? Aí tem um pouquinho sobre minha pesquisa, tá? Vocês podem baixar os artigos científicos que eu já publiquei, minhas teses de doutorado, mestrado, trabalho de pós-doutorado, mas aqui, ó, nessa área aqui onde está escrito Teaching, tem várias disciplinas que eu já ministrei, tem Física 4, para Física, para Engenharia, Física 3, tem Teoria Eletromagnética, tem Estática, tá? E tem essa disciplina que eu estou dando para vocês aqui, que é Física Básica, tá? Física Básica é MTM porque é um curso de matemática, tá? Então é Física Básica. Se você clicar aqui, vai ter aqui o canal do YouTube, onde você pode assistir todos os vídeos desse curso, tá? É um curso da disciplina de Física Básica. Esse é o código da disciplina. Aqui tem um plano de aula, tem um cronograma aqui dos alunos desse semestre, mas tem importante aqui são as notas de aula. Então, se você clicar aqui, você vai poder abrir a nota de aula. Por exemplo, aqui é a nota de aula sobre cinemática. Então, você vai poder aqui, né, baixar em PDF para poder acompanhar aí depois as notas de aula em PDF, e elas estão bem coloridas, porque a minha ideia não é que vocês imprimam isso, tá? É para que vocês, durante as aulas, façam as suas próprias anotações, ok? Aqui tem as minhas notas de aula sobre dinâmica, então eu espero que vocês possam aproveitar, tá? Um pouquinho mais sobre isso daí. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente terminou essa primeira parte sobre conservação de momento. Eu não falei nada sobre momento linear para vocês. Eu vou começar momento linear na próxima aula, partindo da definição. Como é que eu vou definir e entender esse momento linear e por que que momento linear é uma informação tão importante para a gente, para a física, né? Para a gente e para a física também. E de forma indireta, a gente conhece isso, a gente sabe como tratar o momento linear, tá? E a gente também tem um feeling subconsciente do que é esse momento ou essa quantidade de movimento. Certo, pessoal? Então tá bom. Então até a próxima aula. Tchau.